Hoje, vamos explorar uma das questões mais profundas e debatidas da teologia cristã, o inferno. Será que ele é uma realidade literal de tormento eterno, ou seria apenas uma metáfora para a separação de Deus? Vamos analisar o que a Bíblia diz, as interpretações históricas e o que isso significa para nós hoje. Fique comigo até o final. A Bíblia menciona o inferno de diferentes formas, usando termos como Sheol, Hades, Geena e Lago de Fogo. Mas o que esses termos realmente significam? No Antigo Testamento, Sheol é descrito como a morada dos mortos, um lugar de silêncio e sombras. No Novo Testamento, Hades é usado de forma semelhante, mas com conotações mais específicas de julgamento. Geena, Jesus usou o termo Geena para descrever um lugar de tormento eterno. A palavra refere-se ao Vale de Inom, um local fora de Jerusalém associado a práticas idólatras e sacrifícios humanos. Ele simbolizava a rejeição e o julgamento divino. Lago de Fogo. Em Apocalipse, o inferno é descrito como o lago de fogo, o destino final do diabo, da morte de todos que rejeitam a Deus. Esses textos sugerem diferentes imagens do inferno, mas ainda há debate sobre como interpretá-los. Muitas pessoas ao longo da história do cristianismo entenderam o inferno como um lugar literal de tormento eterno. Essa interpretação se baseia em passagens bíblicas que descrevem o inferno de maneira gráfica e explícita, com imagens de fogo, escuridão e sofrimento eterno. Jesus, em particular, falou frequentemente sobre o inferno. Ele advertiu seus seguidores sobre o perigo de viver uma vida longe de Deus, mencionando o inferno como um lugar real onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Essas palavras, embora difíceis de ouvir, foram usadas por Jesus para ressaltar a gravidade do pecado e as consequências de rejeitar a graça de Deus. Outro exemplo claro está na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Nessa história, o rico, que viveu uma vida de egoísmo e indiferença ao próximo, encontra-se em tormento no Hades, enquanto Lázaro é levado ao lado de Abraão. A passagem descreve o rico clamando por uma gota de água para aliviar seu sofrimento, mas ele é informado de que um grande abismo o separa de qualquer alívio. Essa narrativa é frequentemente usada para ilustrar a realidade do julgamento após a morte. Além dos evangelhos, outras partes do Novo Testamento reforçam essa visão. Em Apocalipse 20, 10, 15, o inferno é descrito como lago de fogo, o destino final para Satanás, seus seguidores, a morte e aqueles que rejeitam a Deus. Este texto apresenta o inferno como um lugar de sofrimento consciente e eterno, onde o tormento é ininterrupto. Essa visão literal do inferno também é sustentada por muitos teólogos e tradições cristãs ao longo dos séculos. Para eles, o inferno não é apenas um conceito simbólico, mas um local físico onde os ímpios enfrentam a justiça divina. Essa perspectiva enfatiza a gravidade do pecado e a santidade de Deus, mostrando que as escolhas feitas nesta vida têm consequências eternas. No entanto, essa interpretação também levanta perguntas difíceis. Como um Deus de amor pode permitir um sofrimento eterno? Os defensores da visão literal argumentam que o inferno não é uma punição arbitrária, mas sim a consequência natural de rejeitar a oferta de salvação de Deus. Deus respeita o livre-arbítrio humano e permite que aqueles que escolhem viver sem ele experimentem as consequências dessa escolha. Por fim, essa visão literal do inferno nos desafia a refletir sobre nossa vida espiritual. Ela nos lembra que o pecado não é algo trivial e que nossa relação com Deus é a questão mais importante que enfrentamos. Para aqueles que acreditam nessa realidade, o inferno é um lembrete poderoso da urgência do arrependimento e da necessidade de buscar a graça e a misericórdia de Deus enquanto há tempo. Outra interpretação amplamente discutida no cristianismo é a visão de que o inferno não deve ser entendido literalmente como um lugar de tormento físico, mas como uma metáfora para a separação de Deus e a consequência espiritual de rejeitar seu amor. Essa perspectiva enfatiza os aspectos simbólicos das passagens bíblicas sobre o inferno, sugerindo que as descrições de fogo, escuridão e sofrimento são formas figurativas de expressar a gravidade da alienação de Deus. A ideia de que o inferno é uma metáfora encontra suporte em várias passagens bíblicas. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o fogo eterno ou verme que nunca morre, muitos teólogos argumentam que ele está utilizando uma linguagem hiperbólica e simbólica para comunicar a seriedade do julgamento e as consequências do pecado, e não para descrever um lugar físico. Além disso,
O termo Geena, que Jesus frequentemente usou para se referir ao inferno, é derivado do Vale de Inom, um local real nos arredores de Jerusalém. Esse vale era conhecido historicamente como um lugar onde o lixo da cidade era queimado e onde práticas idólatras, como sacrifícios de crianças, haviam ocorrido no passado. Para alguns estudiosos, o uso dessa imagem por Jesus tinha a intenção de evocar uma sensação de horror moral e espiritual, simbolizando a desolação e a ruína que resultam de uma vida afastada de Deus. A visão metafórica também coloca grande ênfase na ideia de que o inferno representa um estado de alma. Em vez de um sofrimento físico, o inferno é interpretado como a experiência de estar conscientemente separado de Deus, a fonte de toda luz, amor e bondade. Esse estado de separação é descrito em passagens como 2 Tessalonicenses 1, que fala sobre a punição de eterna destruição, longe da presença do Senhor. Aqui, a dor do inferno é vista como sendo de natureza existencial e espiritual, causada pela ausência de Deus, e não por tormentos físicos. Essa abordagem metafórica ao inferno é comum em tradições cristãs mais contemporâneas e entre teólogos que buscam reconciliar a ideia de um Deus amoroso com a noção de julgamento eterno. Eles argumentam que o fogo e a escuridão simbolizam o vazio e a angústia de uma vida sem Deus. Afinal, o propósito central da mensagem de Jesus não era criar medo, mas oferecer esperança e um convite para a reconciliação com Deus. Entender o inferno como metáfora também nos ajuda a refletir sobre as realidades espirituais que enfrentamos agora. Em muitos sentidos, aqueles que vivem em pecado persistente já experimentam uma forma de inferno nesta vida, um vazio espiritual, relacionamentos quebrados e a sensação de alienação do amor e da paz que vem de Deus. Nesse sentido, o inferno é tanto uma realidade presente quanto futura, simbolizando as consequências da escolha de viver afastado da vontade divina. Essa visão não diminui a seriedade do pecado ou do julgamento, mas oferece uma interpretação que destaca a natureza transformadora do Evangelho. Em vez de focar em um lugar de tormento eterno, ela nos chama a contemplar o que significa viver em comunhão com Deus e as implicações de rejeitar esse convite. Assim, o inferno como metáfora não é apenas uma advertência, mas um apelo à graça, ao arrependimento e ao amor que Deus oferece a todos. Ambas as interpretações têm implicações significativas. Se o inferno for literal, isso destaca a gravidade do pecado e a necessidade de arrependimento urgente. Se o inferno for metafórico, isso pode levar a uma compreensão mais profunda da importância de permanecer na presença de Deus. Independentemente da visão, a mensagem central é clara: o inferno é o destino daqueles que escolhem rejeitar a graça de Deus. Um dos maiores desafios dessa discussão é equilibrar o amor e a justiça de Deus. Deus é amor, mas ele também é justo. O inferno, seja literal ou metafórico, é visto por muitos como a expressão da justiça divina contra o mal e a rebelião. A boa notícia é que Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Em 2 Pedro 3, lemos que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A discussão sobre o inferno não é apenas teológica, é profundamente pessoal. Devemos refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Estamos vivendo em harmonia com Sua vontade? Jesus nos oferece a esperança de vida eterna. João 3 nos lembra: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A escolha é nossa: aceitar o presente de Deus ou rejeitá-lo. O inferno é uma realidade eterna ou uma metáfora? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva enquanto estivermos nesta vida. Mas o que importa é que Deus nos oferece a chance de evitar o inferno, seja ele o que for, por meio de Jesus Cristo. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E deixe nos comentários qual é a sua visão sobre o inferno. Vamos continuar essa discussão por lá. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.